Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra e esse será o primeiro filme a ser analisado aqui no canal Conexão Marxista. Vocês viram anteriormente que foram analisados dois documentários. E por que nós escolhemos esse filme, Epidemia, para ser o primeiro? Porque nós estamos aqui vivendo um período de pandemia, confinados em casa, e o filme Epidemia retrata uma situação na qual o que aconteceria com o país, com a cidade, com o local, se um vírus não fosse controlado, se uma epidemia pudesse se alastrar. Portanto, vamos à análise do filme. Para fazer esse filme, foram escalados alguns atores de peso. Vejam aí que o elenco é formado por atores que ganharam juntos alguns Oscars. Então, é um filme verdadeiramente um blockbuster para a época. E essa é a primeira frase que aparece no filme, do Dr. Joshua Lindbergh. A maior ameaça ao domínio do homem nesse planeta é o vírus. Joshua Lindbergh foi um médico dos Estados Unidos, especialista em biologia molecular, que foi laureado com o Nobel de 1958 de medicina. Ele que fez um trabalho que ganhou esse Nobel por fazer uma recombinação genética e de genética bacteriana. Portanto, é uma boa referência que se coloca logo no começo e o que daria a tônica ao próprio filme. De agora em diante, nós vamos ter spoilers. Afinal de contas, analisar um filme é pegá-lo na sua totalidade. Portanto, se você se incomoda com spoilers, pare por aqui e volte outro dia depois de assistir. Se você não se incomoda, vamos em frente. Esse filme de 95, ele nos traz alguns elementos de ficção, obviamente, né? O próprio vírus retratado, que é o vírus Motaba, ele não existe, né? E o cenário descrito ali, também fictício, seria o Zaire, em julho de 67, onde os Estados Unidos, obviamente, está em guerra, envolvido lá no país africano, e com as armas de destruição, as bombas, tudo isso faz com que os macacos saiam do seu habitat natural. Portanto, esses macacos já estavam entrando em contato com seres humanos e infectando-os. E é isso que vai perceber o médico da aldeia e mostra para um médico dos Estados Unidos, do exército americano. E, obviamente, esse médico regressa para os Estados Unidos e, quando volta para lá, que supostamente traria a vacina para essas vítimas, o que acontece? A cena mostra um helicóptero jogando, na verdade, aquilo que supostamente seria uma cápsula com as vacinas, no fundo é uma bomba. É uma bomba na qual o raio de atuação dela é um raio pequeno, suficiente só para dizimar a aldeia, assim, dizimar no sentido de ela pegar fogo totalmente e assim essa contaminação não se espalhar. Mas claro, antes disso, o que a gente vai perceber ao longo do filme é que a cepa do vírus já foi levada embora para fazer vacinas lá nos Estados Unidos. E se percebeu que esse vírus ele era tão devastador que não daria tempo para você fazer vírus, fazer pesquisa, fazer vacinas a tal ponto de esse vírus não se espalhar rapidamente. Por isso que ali todo mundo foi dizimado. Na verdade, ali é um final a lá A Volta dos Mortos-Vivos, né? Porque lá no filme A Volta dos Mortos-Vivos, simplesmente no final, como não dá para controlar mais os mortos-vivos, simplesmente se joga uma bomba, dizima 20 quarteirões, 4.000 pessoas morrem e a chuva depois faz o trabalho de sumir com a possibilidade da expansão das queimadas. Claro que o filme A Volta dos Mortos-Vivos é um filme trash, é um filme terror-comédia, mas até lá mesmo a solução dos estadunidenses para crises, para infecções, para, no caso, os mortos-vivos, é o extermínio, é através da bomba. Os delírios do Trump que a gente vê hoje em dia, dizendo que o vírus do
coronavírus do Covid-19 é um vírus chinês, não é à toa que também isso vem desde os tempos do cinema. Isso é retratado no cinema. Ali você vê o quê? Você vê o exército querendo simplesmente eliminar a população de uma cidadezinha onde tem as pessoas infectadas, a cidade fictícia, a cidade de Cedar Creek, que teria 2.618 habitantes, e após uma reunião com o próprio presidente, a decisão é de que você tem que jogar uma bomba e dizimar aquela população. Claro que no filme tem aquelas cenas tipicamente hollywoodianas, né? Ou seja, através do helicóptero, o Dustin Hoffman e o Cuba Gooding Jr. simplesmente conseguem interceptar o avião que iria jogar a bomba, e aqueles soldados com peso na consciência de talvez ficar para o resto da vida carregando nas costas o fato de ter matado a população, resolve então jogar a bomba no mar para não dizimar a população. E a teoria conspiratória ali presente é de que, horas, se a gente, por parte do exército, né, se simplesmente dizima todo mundo, a cepa e a vacina fica sob controle do exército para a utilização futura. E de outro lado, o coronel, que no fundo ele é um médico, né? Tem formação médica, é ele que vai convencer os soldados lá do avião a não jogar a bomba. Então, claro, você tem ali cenas à la Hollywood, cenas de perseguição de helicópteros, afinal, que, como diria o Lukács, é a indústria de massa, né? Tem as cenas lá das pessoas com dois carros que tentam fugir, e também de helicóptero se abre fogo contra o primeiro carro, mata todo mundo, né? Porque afinal de contas a cidade está sitiada, e o exército é apresentado ali como a última linha de defesa. O exército é apresentado como a salvação da própria pátria. Então você tem de um lado, é bom lembrar que no filme o tempo todo é só mostra camadas do exército, né? Então, dentro do exército você tem a linha dura, aquela linha dura representada pelo Donald Sutherland, que quer simplesmente dizimar todo mundo, e a linha da medicina, ou seja, a linha do Dustin Hoffman. E é interessante fazer um paralelo aqui com a gente na situação que nós estamos vivendo aqui em plena pandemia, né? A gente tem no Brasil um ministro da Saúde, que é Eduardo Pazuello, que é um militar, que não tem formação nenhuma em medicina, né? E simplesmente quer pôr a tônica do Exército, pôr a tônica das Forças Armadas, afinal de contas ele já nomeou 23 militares que nada entendem de medicina para ocupar cargos importantes dentro do Ministério da Saúde, destruindo o próprio Ministério da Saúde. Afinal de contas, teve que ter uma intervenção, um ultimato do próprio Supremo, né? Afinal de contas, o Brasil simplesmente queria, através do seu ministro, mudar a metodologia internacional, uma metodologia que é internacional de coleta de dados e de informações dos dados a respeito das mortes do coronavírus. Se dependesse só do ministro, simplesmente o Brasil ia tomar um procedimento que ninguém tem, claro, a gente sabe muito bem que é para esconder informações e esconder os mortos. Ali no filme, você vê o quê? Se por acaso matar todo mundo da cidadezinha de Cedar Creek, simplesmente vai ficar sob controle do exército e não sob controle da medicina aquele vírus, né? O Motaba vírus ficaria simplesmente sob controle do exército, a sua vacina. Então ali você vê o choque entre a medicina versus a linha dura do exército. Como bem enfatizei, todo mundo ali que é retratado no filme são membros do exército. Agora, o que fica de interessante frisar nesse filme para nós, em pleno 2020,
um filme que foi realizado ali em 1995, que na oportunidade eu tive a chance de assisti-lo no cinema. E agora, ao reassisti-lo, claro que o impacto é maior, porque afinal de contas estamos vivendo a nossa pandemia. Bom, ali já era apontado que você tirar os animais do seu habitat natural já é muito complicado. Portanto, pode perceber que as grandes epidemias têm a ver com a devastação das florestas, e isso já é apontado ali no filme através das guerras, né, das bombas que faziam que os animais silvestres, no caso o macaco, saíssem do seu habitat natural. Vale salientar também que esse vírus retratado no filme, ele se espalha no ar, né, como se fosse o vírus da influenza, o vírus da gripe. Claro que nós estamos vivendo um vírus, o Covid-19, que não se espalha pelo ar da mesma maneira, né? Porque ali é através de o Covid é através de contato, claro, de espirros. Ele é pelo ar, mas do jeito que é retratado no filme, a capacidade dele de se espalhar seria até talvez até maior do que o próprio coronavírus. Muito maior e muito mais letal. Tanto é que no filme mostra ali que em apenas 2 dias seria suficiente para contaminar todos os estados, o país Estados Unidos inteirinho. Portanto, é um vírus letalíssimo, né? E mais, o vírus ele sofreu metamorfose. Isso mostra no filme, né? Então, os próprios vírus, nós sabemos que eles podem sofrer metamorfose. Portanto, fica um alerta para nós aqui que, apesar de ser um filme de entretenimento, ele nos mostra ali elementos bem possíveis de nossa realidade e da possibilidade do espalhar de vírus. Nós ficamos por aqui. Se você gostou, dê o joinha e compartilhe esse filme. Coloque aqui suas impressões, suas opiniões. Se você gostou também ou não do filme e que análise você faz desse filme. E o próximo filme que nós vamos analisar será o Contágio, que também vai nessa mesma linha e eu diria para vocês que ele é até mais profundo e mais, digamos, assustador para nós que estamos vivendo e vivenciando aqui o coronavírus. Ele tem muito a ver com a nossa realidade. Você, ao assistir o Contágio, parece que você está vivenciando, parece que ele foi feito para o próprio coronavírus. É isso, pessoal. Até a próxima e um abraço a todos.